Fala um pouquinho, Pronto mano. aí, Ju. Oi, 3, 2, 1. Tá ligado aí? Ligado. Atenção. Beleza. Vamos lá, professor. Terceira partida aí, né? Pelo time, uma partida importante. São apenas 8 jogos nessa primeira fase. É preciso realmente já trabalhar para garantir resultados melhores. O que pode ser feito para que os resultados dessa sejam melhores do que as outras duas? Na realidade estamos fazendo, né? Trabalhando em cima da nossa parte ofensiva, principalmente, né? Buscando dar mais velocidade no nosso jogo. É uma coisa que a gente detectou que, até por característica de alguns atletas, foi uma situação de um jogo mais posicional e de toque de bola, mas sem a velocidade, sem dar ritmo nessa bola, né? Então isso facilitou um pouco os adversários na situação de marcação. E nós havíamos feito anteriormente jogos dentro dos treinos, né? Até nos próprios jogos treinos também, conseguindo dar ritmo nessa bola. Então, resgatar a situação anterior para que a gente consiga ser mais ofensivo, né? Levar mais dificuldade para a equipe adversária e, consequentemente, buscar finalizar mais para que a gente consiga fazer os gols e buscar uma reabilitação aí dentro da competição, porque já começa a se tornar jogo decisivo a partir de agora para a gente por conta da nossa situação. Professor, com relação ao elenco, a gente percebeu uma equipe no primeiro jogo de titular, depois algumas mudanças, o Grêmio recuperando atletas, mas depois perdendo outros. Ficamos até sabendo agora do Arthur Neves, que já não está mais contigo. O quanto essas mudanças, que às vezes fogem do teu controle, de lesão, de saída, de chegada, te atrapalham de conseguir dar uma identidade para esse Grêmio Prudente? Tia, tu sabe que eu não gosto assim de usar muleta, né, cara? Fica parecendo que a gente dá desculpa. Mas a gente tem tido dificuldade nesse começo de trabalho, vocês sabem, por conta dessa situação da troca de atletas, né? Quando a gente recupera um, daqui a pouco vai dois para o departamento médico, enfim, tá tendo ainda essa situação. Eu creio que isso vai começar a se normalizar, não agora ainda contra o jogo com o Mirassol, mas mais à frente, quando a Votuporanguense, pode ser que a gente tenha um elenco um pouco mais começando a trabalhar nessa próxima semana a transição de alguns atletas do departamento médico, a gente possa ter um pouco mais de opção. E eu falo opção até no setor nosso ofensivo, né, de velocidade, de termos aqueles jogadores de velocidade que a gente carece um pouco no nosso elenco dessa situação, né, que é uma situação que eu gosto de trabalhar com jogadores velocistas, né, para romper time adversário, enfim, agredir bem a última linha. E a característica nossa em relação ao atleta ficou um pouco comprometida nesse sentido nos jogos anteriores, né, dentro daquilo que eu falei. Isso realmente atrapalha nesse sentido, né, mas volto a falar, a gente confia em todos aqui, é questão de características de atletas que são diferentes. Se você tiver à disposição os atletas em todas as características, seja para o jogo apoiado, jogo de conexão, ou seja para o jogo de velocidade, né? Fica melhor para você fazer o plano de jogo e até para substituições durante a partida. Então a gente espera que isso comece a se normalizar lá para o jogo já da Votuporanguense, depois do jogo do Mirassol, a gente possa contar com a maior parte desses atletas que ainda estão fora. Professor, o elenco mudou bastante, né? Da Série A3 agora para a Copa Paulista, e também muitos jogadores contundidos, alguns saindo. Isso você vê como uma situação normal ou não? E também queria que você falasse sobre esse jogo contra o Mirassol. Você falou sobre jogo decisivo. Então você pensa um jogo lá, o time do Grêmio em busca do resultado, ou você quer também um time que jogue e que tenha um bom futebol? Na realidade, como até foi comentado aqui, tem situações que fogem da nossa alçada. Vou dar um exemplo. Situação de atleta sair ou não, muitas vezes está condicionado ao próprio contrato que o atleta veio, né? Ele tem uma proposta melhor, a gente tem que liberar. E aí é a diretoria que resolve essas situações, né? E a gente fica meio que de mãos atadas. Não tem como resolver esse tipo de situação, porque já é muitas vezes uma negociação, já que o próprio agente do atleta coloca no contrato, e isso foge um pouco da gente. A gente pode estar trabalhando com o atleta aqui hoje, o atleta recebe uma proposta amanhã, e se tiver no contrato que ele, né, numa Brasileiro Série D, Série C, que ele possa sair, ele vai sair, a gente não tem muito o que fazer. Isso atrapalha um pouquinho até na situação nossas de conceitos de jogo,
né? Porque aí vai vir um novo atleta, a gente vai ter que buscar uma outra contratação, vai chegar até o cara assimilar, o atleta assimilar os conceitos todos de novo. É ruim porque você trabalhando muitas vezes um mês, 40 dias, muitas vezes o atleta ainda não consegue automatizar esses conceitos, né? Imagina um chegando e já tendo que entrar nessa ciranda, aí é um pouco mais difícil, mas no futebol a gente sabe, hoje principalmente na nossa atualidade, é a nossa realidade, isso acaba acontecendo, e não é só aqui, são em vários lugares que são assim. Então a nossa realidade é essa, hoje a gente tem que saber trabalhar em cima disso, tá? Em relação ao jogo, você foi esperto, hein? Você meteu 2 perguntas em cima dele. Em relação ao jogo do Mirassol, a gente entende que é decisivo pela nossa situação e também pela situação do Mirassol. Nós temos, lógico, são 8 rodadas, né? Para nós faltam 6 rodadas ainda, mas 6 rodadas daqui a pouco passa aqui. É rapidinho, a gente precisa pontuar. E o Mirassol também está numa situação difícil, né? Ou seja, nós dois estamos lá na rabeira da nossa chave e as duas equipes precisam do resultado. Por isso que eu entendo que é um jogo decisivo e nós vamos sim para jogar. Nós não vamos a Mirassol para nos defender, até porque eu não gosto de um jogo que seja muito defensivo, né? A minha ideia é sempre, dentro da possibilidade, ter um time propositivo. Muitas vezes você não consegue, mas a ideia é a gente também agredir forte a equipe do Mirassol, porque a gente também necessita desse resultado de vitória. Professor, como a condição do gramado afeta o rendimento dos jogadores? Também nós estamos tendo essa dificuldade aqui, né? Algumas situações até de lesão, vou dar um exemplo de panturrilha, problemas que alguns atletas sentem aqui, está condicionado também ao nosso clima aqui, no sentido de que faz tempo que não chove, né? E o nosso campo realmente, apesar da gente ter irrigação, jogar água, ele acaba ficando muito duro. E queira ou não, os atletas com os cravos da chuteira ficam batendo ali, muitas vezes a gente fica escutando, parece que os atletas estão batendo no cimento, sabe? E isso acaba acarretando problemas, né, de tornozelo, joelho, a própria musculatura acaba sentindo mais pelo impacto. Então a gente já detectou aqui também que a gente tem tido alguns problemas nesse sentido, de atletas tendo algumas micro lesões, que acaba a gente tendo que tirar o atleta do treino 1, 2 dias, por conta também do nosso piso, né, que infelizmente, por não chover, né, e por mais que a gente tenha essa irrigação, ela não consegue dar conta de deixar o gramado numa condição boa. Então a gente sofre também nesse sentido aí, nesse momento. E esperamos que o homem lá de cima possa nos ajudar a mandar um pouco de chuva aí, que ficaria bom para todo mundo, né?